E o Tord11 divulgou que não vai pagar mais uma vez rendimentos, pessoal. Infelizmente, né, faz tempo que o fundo aí não distribui rendimentos. E a gente vai falar dele, vai falar o que está acontecendo, vou explicar mais uma vez o que está acontecendo. E a gente vai ver o fato relevante que ele divulgou e eu vou dar a minha opinião, né? Será que o fundo vai voltar ao que era antes, vai voltar a ser um bom pagador de dividendos como já foi um dia? Então vem aqui comigo para a tela. Pessoal, mais uma vez, né, Tord11, a gente já fez vídeo dele aqui no canal, mas é importante porque ontem, por ele ter divulgado esse fato relevante, esse assunto veio à tona de novo, muita gente está se perguntando, será que vai ficar mais quantos meses sem pagar? Então é para isso que a gente está aqui. Atualmente, né, ele está custando R$ 3,66, um fundo que já chegou a custar aí na casa dos R$ 9,30, né, por aí. No último ano ele caiu quase 60%, então sofrendo muito e muita gente está preocupada porque está tendo um prejuízo absurdo, né? E pessoal, o que acontece, né? De forma resumida para vocês, o fundo está sofrendo com inadimplências, tá? Não é novidade para ninguém, mas o que eu quero explicar para vocês, por que isso acontece, né? E qual a minha opinião quanto isso tempo provavelmente vai durar. PVP dele, né, os indicadores estão tudo atrapalhados, né, pessoal, 0,26, então assim, isso aqui não serve de muita base pra gente. O patrimônio dele aí na casa dos 500 milhões, isso aqui é importante também. Esse último rendimento, pessoal, ele não foi agora, tá, olha só, ele foi aqui no mês de fevereiro, tá? É o último, mas ele foi no mês de fevereiro, foi apenas 5 centavos, um fundo que já chegou a distribuir muito, né? Aí chegou a pagar 8, 9, 10 centavos, até mais por cota, tá? Então o fundo caiu muito também na distribuição. Bom, vamos direto aqui para os fatos relevantes, tá? Eu separei aqui na ordem cronológica, né? Esse aqui é do dia 29 de março, explicando, né, pessoal, que verificou-se o cumprimento das obrigações pecuniárias é pagamento, tá? Dos CRIs da Forte Securitizadora, né? Abaixo listados, não foram honrados na data pactuada. Então, eles não foram pagos, né, para o fundo não recebeu referente aí esses CRIs, tá? E como vocês podem ver aqui, são operações que impactam muito no portfólio do fundo. Eu vou mostrar daqui a pouco o portfólio e vocês vão entender por que o fundo está sofrendo desse tanto, né? Aqui tem outro fato relevante do dia 3, né, falando que, conforme aí esse fato relevante, informa que o investimento no Serra Verde, né, o fundo Serra Verde, devidamente inscrito no CNPJ tal, sofreu uma reavaliação dentro da carteira, elaborado pela empresa tal, com base no valor justo, né, resultou em um impacto negativo de 8,09%, ou seja, o fundo teve uma redução aí na avaliação dos seus ativos, tá? Isso obviamente impacta o Tord11. E por último, nós tivemos isso aqui ontem, tá, pessoal, dia 8 de maio, apenas falando que o fundo não vai distribuir, não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de abril de 2023. E isso já se segue faz tempo, né? A gente consegue ver que o último pagamento foi lá em fevereiro, nós já estamos em maio, nesse mês não vai ter pagamento e a gente não sabe até quando vai se perdurar isso, tá? Eu vou dar minha opinião, claro, para vocês. Bom, e aqui a gente está com o relatório gerencial, quero comentar algumas coisas importantes com vocês, tá, pessoal? Esse relatório aqui, ele é o último que o fundo divulgou, mas ele é do mês de fevereiro, tá? Mas é o último que a gente tem, então a gente vai se embasar nele. Uma coisa importante que você precisa entender, o problema do Tord11 também, é que ele cobra taxas altas, né? Porque via de regra ele entregava um bom resultado. Como esse resultado caiu e o risco do fundo aumentou e as taxas permaneceram iguais, né? O fundo, obviamente, ele acaba tendo uma queda na sua cotação, tá? E o que acontece? Olha só, taxa de gestão e administração. A taxa ela é regressiva de acordo com o aumento do patrimônio. Até 500 milhões, o fundo cobra uma taxa de 1,3%. Atualmente, ele está com um patrimônio de quase 500 milhões, né? Então, atualmente está cobrando 1,3% de gestão e administração. A taxa de performance, né, ela é uma taxa alta também, mas provavelmente o fundo não está cobrando já faz um tempo por conta que ele não está performando bem, tá? Então fica só aqui a taxa de 1,3 mesmo, beleza? Mas mesmo assim é uma taxa alta, tá, pessoal? 1,3. E olha só, a carteira do fundo, né, se a gente for parar para pensar aqui por setor, ela tem quase 80% no segmento, no setor de hotelaria, que é um setor complicado, tá, pessoal? É um setor de risco, tá? É um setor bom, tá? Mas é um setor de risco. É inegável falar isso, né? É inegável ir contra isso, tá?
Então, hotelaria 80%, por isso que o fundo sofre. E outra coisa também, olha só, a carteira do fundo, o portfólio dele aí do CRIs. Todos eles estão com o rating em vermelho, tá? E o rating em vermelho é o rating mais ruim que tem, né? Se a gente olhar aqui abaixo, olha só, cadê? Aqui tem, então, todos os três, né? Vermelho, amarelo e verde, né? Que é o melhor. E todos eles estão em vermelho, então todos estão com problemas de maneira geral. E olha só, os CRIs, como a gente viu aqui nessa tabela, ó, EDA, GPK e WAM, ó, WAM, GPK e o EDA, né? Todos eles aí representam um percentual relevante, olha só, do patrimônio, 7,4%, o GPK 5,7% e o EDA representa quase 1%, é menos, mas também está dando problema. Por isso que acaba gerando problema para o fundo, tá, pessoal? Então isso é complicado, né? E, bom, em relação aos outros ativos que o fundo tem, né, ele tem o Serra Verde, que a gente sabe que é um fundo que sofreu isso aqui que a gente acabou de ver, né? Sofreu aí essa reavaliação a menor, então o fundo acabou sofrendo, acabou impactando aqui também o TORD 11, né, já que ele tem 22, quase 23% do patrimônio investido no Serra Verde, né, então acaba gerando vários problemas. Os outros fundos também não são fundos grande coisa, né, na minha opinião, XBXO, então complicado também, né, pessoal? Bom, de maneira geral é isso, né, aqui não tem muito o que falar. Uma coisa importante que você tem que entender, como eu falei, né, aqui no TORD 11, é que os investimentos dele são tudo multipropriedade, tudo não, né? São grande maioria multipropriedade, parque, lazer, enfim, esse tipo de coisa assim, pessoal, tem um risco maior, né? Tem um risco bem maior, porque de uma hora para outra pode acontecer uma determinada situação, o parque pode acontecer algum acidente lá, as pessoas ficam, né, receiosas de ir no parque, pode passar uma temporada que as pessoas, né, não estão querendo viajar, porque às vezes o dinheiro está curto e tudo mais. Enfim, vocês sabem do que eu estou falando, né? Tudo isso pode acabar impactando diretamente o fundo por conta desses investimentos que ele tem. E agora volta aqui para mim, eu vou dar a minha opinião pessoal, tá, pessoal? Lembrando que não é uma recomendação, só estou aqui dando a minha singela opinião com base nessas informações que a gente acabou de ver, tá? Bom, o TORD 11 já foi um fundo excelente, pagador de dividendos, muito bom. Hoje está com esse problema por conta de inadimplências, né? O fundo talvez foi, né, negligente em algumas questões, poderia ter diversificado um pouco mais o portfólio em outros tipos de investimentos para evitar isso? Poderia, né? Você vê que está com 80% quase no segmento aí de hotelaria, que é um segmento complicado, que é um segmento que pós-pandemia pode vir a ter consequências, né? Apesar de já ter passado aí, mas pode vir a ter consequências. Então, sim, eu acho que sim, poderia ter diversificado um pouco mais em outros segmentos, em outros setores, para evitar esse problema. Agora, não cabe a nós também ficar crucificando o fundo só por conta disso. Aconteceu com ele, aconteceu com vários outros, como a HCTR11 e vários outros por conta de inadimplências, e isso faz parte da vida, né? Você tem que entender que são ativos de renda variável, tudo pode acontecer. Agora, eu acho que vai recuperar? Sim, eu acho que vai recuperar sim, pessoal, porque tudo isso é embasado, né, através de contratos, através de instrumentos jurídicos, então tudo isso acaba se resolvendo por bem ou por mal, né? Então vai se resolver, eu acho, né, minha opinião. Fundo pode quebrar? Pode, mas eu acho bastante improvável disso acontecer, tá? E só que a gente não sabe quanto tempo, né? Pode ser que o fundo vai ficar um bom tempo aí sem pagar dividendos interessantes, né? Às vezes ele vai pagar um pouquinho outro, até porque ele é obrigado a distribuir a cada 6 meses, mas vai ser um dividendo assim muito magrinho, não vai valer muito a pena, tá? Então, se você quiser investir no fundo, você tem que ter essa noção, que você muitas vezes vai ter que carregar o fundo por um bom tempo e abrindo mão aí de retorno. E é isso no vídeo de hoje, pessoal. Essa foi a minha opinião. Deixa aqui para mim a sua nos comentários, não tem problema. A gente está aqui para trocar ideia, para trocar conhecimento, é muito importante. Se você gostou do vídeo, não se esquece, hein? Já deixa aquele like pra gente, já se inscreve e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta por aqui. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.